obrigado mais uma vez por sua presença. Muito obrigado porque, a despeito do seu cansaço de uma semana muito corrida, você comparece diante da presença do Senhor para certamente ser abençoado por Ele. Obrigado por você que nos assiste através da internet. Obrigado porque você nos assiste através desse DVD. Eu quero dizer algo para você neste momento que é muito importante. Esta é uma noite de guerra. Esta é uma noite de batalha. Eu espero que você tenha vindo disposto a lutar. Porque se você chegou até aqui, se você está neste momento me assistindo e está disposto a lutar, Deus vai te dar a vitória. É noite de guerra. É momento de peleja. Nós somos o alvo na luta do bem contra o mal. Mas que nesta peleja, nesta luta, sejamos alcançados pelo Senhor, tenhamos a vitória vinda do Senhor. Eu quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Não se esqueça que você já é um milagre de Deus. Falamos a cada reunião aqui sobre os milagres do Senhor. Nós já somos um milagre de Deus, mas ainda assim o Senhor quer fazer mais milagres em nossa vida. Para tanto, vamos ler Marcos capítulo 9, versículos 14 em diante. Trata-se da história da cura de um jovem possesso pelo inimigo. Noite de guerra, momento de batalha, mas também de vitória. Capítulo 9, versículo 14 em diante do Evangelho de São Marcos, leia o texto sagrado que diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João, porque estavam descendo do Monte da Transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago e João se aproximaram dos discípulos, os outros 9, que ficaram aqui enquanto o processo da transfiguração estava acontecendo no alto do monte. Jesus se aproxima juntamente com Pedro, Tiago e João e contempla uma numerosa multidão ao redor. E os escribas discutiam com os outros 9 discípulos. Discussão. Versículo 15 diz assim: E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele, Jesus, interpelou os escribas: Que é que vocês estão discutindo aí? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Verso 23. Ao que Jesus lhe respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, repita esta frase: tudo
é possível ao que crê. Então fale toda a frase de uma só vez. 1, 2, 3. Se você crê no poder desta palavra, para a pessoa que está ao seu lado, diga a mesma coisa. Verso 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Quais são os dois itens? Não entendi. Quais são os dois itens? Vamos orar. Deus querido, nós acabamos de ler mais um milagre que Jesus realizou quando aqui na terra esteve. Desta vez, ao expelir um espírito, um demônio, do corpo de um jovem que o atormentara desde sua tenra idade. Obrigado pelo poder que há em Ti para nos dar o livramento de qualquer força do mal. E obrigado porque Tua palavra nos conscientiza que estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha entre o bem e o mal. Mas queremos Te agradecer porque todas as vezes em que seguramos a Tua mão, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, e que com certeza existe, sofrendo um ataque constante do inimigo, de maneira direta ou indireta, atravessando e vivendo momentos difíceis na vida, porque o inimigo anda ao derredor como um leão buscando a quem possa devorar. Dá-nos um milagre, Senhor. Dá-nos o livramento e a repreensão do maligno. Coloque-o no lugar dele, embaixo dos teus pés, porque a promessa da tua palavra é que a cabeça da serpente seria esmagada pelo Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos e te suplicar a iluminação da tua palavra para o assunto deste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigo, não são poucas as vezes, especialmente no livro de Marcos, que o assunto possessão demoníaca é trabalhado pelos evangelhos e em especial pelo livro de Marcos. E quando nós falamos sobre possessão, sobre o diabo tomar conta do corpo e da vida de alguém, é um assunto um tanto quanto incômodo. Muitas pessoas não gostam de abordar este assunto, mas é algo que está na Bíblia. O exercício da força do mal em meio à humanidade, especialmente aqueles que são fracos e distantes de Deus, é uma realidade. Estamos numa batalha, estamos no meio de uma guerra, na luta entre o bem e o mal, batalha esta que denominamos de grande conflito. Estamos no meio do grande conflito. Você é alvo de Deus, mas você também é alvo de Satanás. E as escrituras sagradas, elas são explícitas ao colocar esta realidade da batalha espiritual. Mas falar sobre possessão, falar sobre o reino de Deus e o reino de Satanás e essa batalha, me gera algumas situações um tanto quanto intrigantes, que às vezes percebemos fazendo parte da nossa realidade de vida espiritual. Pastor, o que é que te intriga? Vou confessar para você algumas coisas que me intrigam ao lidar com este assunto. A primeira delas, por exemplo, de vez em quando, de maneira muito triste, nós contemplamos por aí alguém dominado por Satanás. O diabo judia, o diabo machuca, o diabo maltrata, e ao contemplarmos isso,
percebemos que o mesmo diabo que machuca, que maltrata, às vezes tem o costume de proclamar algumas declarações. E as pessoas às vezes se aproximam e ele às vezes faz algumas acusações. Você está bebendo, agora quer me expulsar? Você assiste novelas e agora quer me expulsar? Você com essa sua vida sexualmente ativa agora quer me enfrentar? E o diabo lança algumas acusações, como lhe é bem peculiar, e aí algumas reações acontecem. É muito comum ver pessoas que sofrem acusações do maligno tomar o seguinte posicionamento: rapaz, eu vou consagrar a minha vida, eu vou mudar. Olha, ele falou que eu vejo novela, eu não vou ver mais não. Olha, eu vou mudar, a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Toda vez que Deus te fala através das Escrituras, você não se posiciona. Toda vez que Deus quer alcançar o teu coração, através da ação do Espírito Santo, por intermédio da pregação da palavra, dos louvores na igreja, você não se posiciona. Aí o diabo aparece e fala que você faz alguma coisa, você resolve mudar de vida. O que provoca mais efeito de transformação em você? A palavra de Deus ou a palavra de Satanás? O que causa transformação? O que causa reflexão? O que atinge mais o seu coração? Quando Deus se manifesta ou quando você fica apavorado pela manifestação do inimigo e, consequentemente, com medo e diz assim: eu tenho que mudar de vida, o inimigo realmente está me perseguindo? Eu espero que a maior influência exercida no seu coração não sejam as dificuldades, não seja o diabo que anda ao derredor como um leão, mas seja o Espírito do Senhor que está aqui neste momento querendo alcançar a tua vida. Se você tiver que mudar, mude, porque Deus convida você para uma mudança. Se você quer um milagre, queira, porque Deus convida você para um milagre. Não porque o diabo fala isso ou aquilo. Aqui quem manda é a voz de Deus. Uma outra coisa me intriga. Ao surgirem por aí essas acusações do maligno, parece que nos esquecemos da declaração do Evangelho no capítulo 8, versículo 44 de São João. E São João, ele é muito claro, ele é muito direto, ele diz que o diabo é o pai da mentira. E aí alguém diz: está vendo? Ele falou que fulano bebe, está vendo? Ele falou que fulano está em adultério, tomou posse do corpo de alguém, e quando o crente se aproximou para expelir o inimigo, começou uma série de acusações. Rapaz, eu não sabia que fulano bebe. Rapaz, eu não sabia que fulano é um adúltero. E aí, eu esqueço que ele é o pai da mentira e começo a caracterizar o acusado mediante as palavras declaradas pelo inimigo. Em quem você acredita? Aliás, por falar em pai da mentira, seria um momento muito oportuno, este que Deus está nos dando, para refletir um pouco na nossa vida, se nós temos sido uma grande farsa, uma grande mentira. Porque se eu sou um mentiroso, e minha vida não passa de uma vida caracterizada pela hipocrisia, eu estou mais associado ao maligno do que a Deus. Então, cristão, então crente, que se diz salvo em Jesus, reflita um pouco na sua vida. Essas mentirinhas que você anda contando para a tua mulher, essas mentirinhas que às vezes você conta para o teu filho, lá para o teu patrão no ambiente de trabalho, às vezes para se excusar diante de uma responsabilidade, ou se desculpar, inventa 1001 mentiras, e o crente faz das mentirinhas algo relativamente comum ao seu convívio, no seu convívio social, no seu campo espiritual. Abre o olho, amigão, estamos em guerra, e o pai da mentira não é Deus. Se a mentira faz parte da sua vida, que Deus faça um milagre em você, para que você seja transformado, e uma vez transformados, a palavra de mentira cai por terra, e a verdade passa a ser a realidade do nosso cotidiano pelo poder de Deus. Será que eu estou falando para alguém cuja vida é mentirosa? Está vivendo um casamento mentiroso? Está tendo um relacionamento de fachada? O teu relacionamento com Deus é uma farsa? Desassocie-se do pai da mentira. Una-se ao Senhor Jesus. Ele está aqui agora para fazer um milagre em você, repreender as obras do maligno na tua vida e na minha vida também. Seremos libertos por Jesus. Tem algumas outras coisas que também me intrigam. É muito comum no mundo evangélico, de um modo geral,
Toda vez que o diabo toma posse de alguém, ele começa sendo entrevistado. Quem foi que te mandou? E o culto é interrompido para dar atenção à possessão que está acontecendo. Ei, amigo, aqui nós não dedicamos palco para o inimigo. Isso aqui não é lugar do diabo falar. Se ele porventura toma posse de alguém, que seja esse alguém conduzido pelos diáconos lá para fora, vai orar lá na sala, mas o culto em louvor a Deus, a pregação da palavra, não pode ser interrompida pela manifestação do inimigo, porque afinal de contas é isso que ele deseja, interromper a pregação da palavra do Senhor. E olha, quando ele não consegue interromper diretamente, ele tenta indiretamente, através de seu celular que não para de tocar, no momento em que a palavra está sendo pregada, através dessa sua displicência em estar ligado com um conteúdo celestial que está à tua disposição. É o inimigo tentando desviar você deste momento que Deus separou para salvar a tua alma das garras do pai da mentira. Estamos em guerra, não é brinquedo, não é brincadeira, estamos em guerra, abre o teu olho, porque senão você vai ser atropelado. É o momento de segurar nas mãos do grande comandante, para termos a vitória em Jesus Cristo. A vida espiritual é mais séria do que nós imaginamos. Estamos no grande conflito e algumas coisas me intrigam. Me intriga, por exemplo, o fato de que nessas entrevistas que ocorrem com o inimigo, nessas possessões que andam por aí, ao entrevistar o indivíduo pergunta: escuta, quem que te mandou? Aí ele: foi fulano que me mandou. Aí eu sabia, ele não gosta de mim. Pior quando a sogra envia, né? Aí ninguém merece. Quem te mandou? Foi tua sogra. Aí. E nessas entrevistas que ocorrem mundo afora, o inimigo revela quem o enviou. Ei, amigo, põe uma coisa na sua cabeça: o diabo não precisa ser mandado por ninguém para atacar você. É o trabalho dele, é o ministério dele ceifar a vida do povo de Deus, arruinar a tua vida familiar, a tua vida financeira, destruir você por completo em todos os aspectos. Esta é a prioridade e a razão da existência dele. Ele vive em função disso. Ele não precisa que eu faça alguma coisa, uma oferenda, uma oferta. Aqui, Satanás, estou te oferecendo isso para você destruir a vida de alguém. Ele não precisa disso. Ele faz isso porque essa é a atividade dele. A Bíblia declara: ele anda ao derredor bramando como um leão, a quem possa devorar. Ninguém manda o diabo fazer nada, ele faz para destruir as pessoas, porque este é o trabalho dele. Então tira essa cabeça: fulano não gosta de mim, fez um despacho para mim, fez uma macumba para mim, e o diabo agora está me atacando porque fizeram uma macumba para mim. Ele te ataca com macumba ou sem macumba, irmão? Não tem essa história. Estamos em guerra, abre o teu olho, estamos em guerra. Observa, por exemplo, a declaração do apóstolo São Paulo. Abre a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Abra a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 12. Olha o que declara a palavra: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Temos uma luta, temos uma luta. Estamos em guerra, estamos em guerra. Contra quem? Contra o nosso inimigo, o inimigo de Deus, a saber, Satanás, a antiga serpente. Opa! Então a minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra o sangue, o meu inimigo é invisível aos meus olhos. Estou lutando contra alguém que não vejo, e esse alguém que eu não vejo ainda se disfarça usando pessoas, usando circunstâncias para arruinar a minha vida. A minha luta é contra o inimigo que eu não vejo, não enxergo. Qual é o nosso problema? O problema é que transformamos o pastor da nossa igreja no nosso inimigo, o nosso cônjuge no nosso inimigo, o irmão da nossa igreja, nós lidamos com ele como se ele fosse o nosso inimigo. Amigo,
Abre os olhos para que a Escritura Sagrada está expondo para você. O teu inimigo não é o teu cônjuge, para de brigar com ele. O teu inimigo não são os teus filhos, o teu inimigo não são os teus pais, para de brigar com eles. O teu inimigo não é o pastor da tua igreja, o teu inimigo não é o irmão da tua igreja. Estamos com o nosso foco errado, estamos lutando e brigando com quem nós não deveríamos lutar e brigar. Estamos em guerra. Abre o teu olho e enxerga quem é o teu inimigo, porque senão você vai ser atropelado. Ao enxergarmos a realidade espiritual, passamos a ter uma vida devocional mais frequente. E a Escritura Sagrada, aqui mesmo em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que há uma atuação do mal, das forças espirituais do mal, final do verso 12. E olha só como termina o verso 12. Estas forças espirituais do mal estão atuando nas regiões celestes, regiões celestiais. Vamos analisar uma coisa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Neste mundo dominado pelo pecado, onde a maior parte dos seres humanos não querem saber de Deus, onde há aqui uma região celeste. Que pedaço deste planeta se constitui região celestial? Poderíamos caracterizar pelo menos 2 lugares. Número 1, a tua casa. A tua casa, lá onde tem o altar do Senhor, onde você faz o seu culto familiar, onde você clama a presença de Deus. Lugar celestial, mesmo porque é o plano de Deus que o teu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Lugar celestial, região celestial, teu lar, tua família. Amém por isso? Região celestial, número 2. Aqui, ó, o templo que escolhemos para ser o lugar onde adoramos o nome do nosso Deus. No momento em que cantamos louvores, no momento em que abrimos a palavra, este ambiente se torna um ambiente celestial. Deixa eu te falar uma coisa neste momento, você está num pedacinho do céu, irmão. Sabe por quê? É uma realidade a presença de dezenas, centenas, milhares de anjos do Senhor aqui nesta noite. Há anjos do Senhor próximo a você neste momento. Há anjos do Senhor naquela porta, evitando que o mal tenha acesso e impeça a pregação da palavra. Há anjos do Senhor a todo instante ao lado dos seus filhos, para que tenhamos regiões celestiais neste mundo tenebroso. É a realidade espiritual oculta aos nossos olhos. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos quantos seres celestiais estão aqui interessados em promover, a fim de que você seja alcançado pela pregação, a fim de que a salvação seja uma realidade na vida de todos nós. Anjos estão aqui, o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aí ao teu lado, você que me assiste. Estamos em guerra, regiões celestiais sendo atacadas como prioridades de alvo para o maligno. Minha casa, minha família, minha igreja, o diabo tem ódio da minha família, sabe por quê? Ele não tem uma esposa com saudade dele, esperando regressar para casa para dar um tenro abraço, ele não tem filhos para abraçá-los e dizer, olha, nós amamos demais o Senhor e sentimos muito a tua falta, está revoltado com a tua família, porque ele não tem o que nós temos, o presente de Deus que é o nosso lar, e ele ataca, está revoltado com a sua igreja. E a maneira mais fácil de destruir a igreja é se ele destrói a família. Me coloca 3, 4, 5 famílias dentro da igreja, toda complicada, toda destruída, e você vai ver o que vai acontecer com a igreja. A unidade da igreja começa a ser deteriorada, os problemas vão surgindo, e o envolvimento, ao invés de se envolver na pregação da palavra, a igreja começa a se envolver demais em problemas, não marcha, não anda, não cresce. É o inimigo atacando as regiões celestiais, lar e igreja. Mas que nesta noite a vitória seja nossa em nome de Jesus. Que ele não tenha sucesso ao atacar o teu casamento, que ele não tenha sucesso ao atacar a igreja onde você congrega, mas que ele seja derrotado em nome de Jesus Cristo. Porque afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É a promessa de Deus para a tua vida. Eu creio, eu acredito. Quem acredita, diga amém. Estamos em guerra, meu querido. E a Bíblia Sagrada coloca isso de maneira muito explícita. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ela declara que é a obra do maligno cegar os seres humanos.
Abra os teus olhos. Não deixa o diabo cegar para você em relação à realidade que você está vivendo do conflito espiritual. De acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 10, é a obra do inimigo seduzir o nosso coração. Não deixa o seu coração ser seduzido, segura na mão de Deus. Não deixa os teus olhos serem vedados, segura na mão de Deus. Não deixa os seus olhos serem vendados, segura na mão de Deus. Eu fui fazer uma semana de oração, alguns anos atrás, em um de nossos internatos no Brasil. Eu estava pregando ali, como de costume, em semanas de oração em internato, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Pregar para jovens é sempre um desafio, e eu estava envolvido nesse desafio. Era semana de guerra, semana de luta. Semana de oração eu gosto de encarar nisso, é a luta, é a guerra entre o bem e o mal, mas a vitória sempre é de Jesus. Pastor, quanto nós temos para batizar? Uma pessoa apenas. Uma pessoa no início da semana de oração para ser batizada, ao término dela, 19 para a glória de Jesus. Que é isso? Vitória espiritual. Além de fazer os sermões, a gente também dá atendimento no internato. E a cada noite íamos em um dormitório para dar atendimento. Uma noite no masculino, uma noite no feminino. E esses atendimentos começavam normalmente após o culto. E o culto terminava tarde e nós íamos lá para o dormitório. E neste dia desta semana de oração, eu estava indo naquela noite para o dormitório feminino. Terminei o sermão, me despedi dos meninos e fui lá para o dormitório feminino, ocupei a sala da preceptoria, me assentei na mesa, uma fila de moças se formou a fim de serem atendidas por nós. E o atendimento começou por volta das 10h30 da noite, terminou às 4 da manhã. As meninas dormiam na fila, a gente era de filha, sua vez, levanta, filho, vem em nome de Jesus. Tinha um relógio enorme na minha frente. E eu, sentado aqui, observava o relógio. E a pessoa sentada conversando comigo. 12:00 em ponto, me entra uma menina. E ela entra, se assenta, já está meio sonolenta, eu também. Eu falei para ela, no que eu posso te ajudar? Ela disse, pastor, você não pode me ajudar. E eu fiquei pensando comigo, o que é que você está fazendo aqui então? Mas não falei, só pensei. Tudo bem. Disse para ela, tudo bem, eu entendo, eu realmente, é possível que eu não possa te ajudar, eu sou limitado, eu sou fraco. Mas Deus pode te ajudar. E ela deu um sorrisinho e disse assim, pastor, o meu caso, nem Deus pode me ajudar. Aí eu, peraí, eu não te ajudar, eu entendo. Agora, nem Deus pode te ajudar, que conversa é essa? Pastor, nem Deus pode me ajudar. Aí eu comecei a acordar, estava sonolento, o sono foi embora. Que problema que essa menina tem, que nem Deus pode ajudá-la? Me conta, querida. E ela começou a contar dizendo, pastor, eu sou uma bruxa. O quê? Eu sou uma bruxa. A mulher me declara que é uma bruxa, 12:00 em ponto. Para piorar a situação, me vem um vento, me bate a janela. Aí eu, Jesus, toma posse. Que história é essa de bruxa, menina? Daquela que pega a vassoura e sai voando? Não, pastor, isso aí é coisa de televisão. Na vida real é assim. E ela começou a me descrever a sua história. Muito magoada com os pais que estavam se separando, sem dar a mínima atenção para ela, se sentindo rejeitada, desprezada, ela resolveu ter a maligna ideia de fazer alguma coisa bem forte para magoar os pais que não lhe deram atenção. Conhecendo uma amiga, entre aspas, amiga, lhe faz uma proposta para que ela pudesse obter respostas para a vida
mediante um jogo satânico, onde ambas se prostrariam diante de Satanás, clamariam o nome do diabo, e o diabo então lhe daria resposta qualquer que ela quisesse, se ao jogar, então, fazendo aquele movimento ali naquele jogo, e o diabo estaria lhe respondendo todas as questões que ela quisesse. Pastor, ajoelhamos, nos prostramos diante de Satanás, clamamos o nome do inimigo, participei daquele jogo, tudo que eu perguntei, o diabo foi me respondendo, e eu achei aquilo super interessante, e pensei comigo, se meus pais souberem disso, eles vão ficar muito chateados, então é isso que eu tenho que fazer. Comecei a frequentar a seita das bruxas, a seita Wicca, e passei a frequentar a sinagoga de Satanás só para mulher, igreja de Satanás só para mulher, e estava indo para lá, pastor, e fui convidado a participar através de uma cerimônia de entronização para que eu me tornasse bruxa, membro efetivo da igreja do diabo. E pastor, eu me submeti. Olha as marcas que eu tenho, e ela me mostrou umas marcas no braço, e disse, isso aqui me identifica como bruxa, sou membro da seita Wicca. Pastor, nem Deus pode me ajudar, porque se eu pensar em sair, eu vou morrer. Ele me mata. O que você está fazendo aqui na escola? Meus pais, quando souberam, ficaram tão aborrecidos que resolveram me mandar para o internato. Foram procurar, acharam essa escola adventista e eu estou aqui para parar por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você não me procurou aqui à toa. Você não está aqui à meia-noite em vão. Você não veio aqui em vão. O que está acontecendo com você? Pastor, as mensagens da palavra de Deus que o Senhor está pregando estão alcançando o meu coração. E eu estou com interesse em conhecer Jesus Cristo. Mas, pastor, para mim é perigoso, porque se eu for abandonar a seita que faço parte, eu vou morrer. Abri as Escrituras Sagradas e começamos então um estudo bíblico, e começamos do seguinte ponto de partida: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus tem poder para te dar a vitória, querida. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tenha medo da morte se você estiver unida à vida. Creia no Senhor, porque Deus é o teu refúgio e socorro bem presente na... Creia. A palavra diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu... 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser? Creia, creia, é guerra, mas a vitória é tua em nome de Jesus. E começamos uma guerra. Ela virou para mim e disse, pastor, o senhor teria coragem de me batizar? Sim. Sábado, no encerramento, vai ser o seu batismo. Ela saiu dali e eu continuei os atendimentos, agora super acordado. Ela foi para o quarto dela e quando ela chegou lá, um anjo mau lhe esperava. E o anjo mau lhe disse, você não vai se batizar, porque se você se batizar, eu mato você. No dia seguinte, ela amanhece vomitando sangue. A notícia se espalha na escola. E jovem tem uma característica muito peculiar. Pai, mãe, corre e vem me buscar que a bruxa está solta. Direção da escola disse, ninguém vai sair neste fim de semana. É guerra. Grupos de oração se formando. Na sexta-feira à noite fizemos uma fogueira para queimar tudo aquilo que nos identifica com as trevas. Você quer vencer o mal? Tem que romper com tudo aquilo que te liga ao lado escuro da vida. Pastor, isso é muito radicalismo. Então perca a guerra. Se você quer brincar de ser crente no meio da batalha, brinca. Mas se quer vitória, tem que romper com o mal.
tem CD do mal, tem que acabar com ele. Se veste com vestimentas que caracterizam o lado do diabo, tem que acabar com ele. Temos que romper com tudo que nos identifica com as trevas, se queremos ser de fato com a luz. Estar com a luz, ser da luz, não tem meio termo, é guerra, amigão. Não dá para ser simpático ao diabo, não dá para ser omisso às suas investidas na vida do ser humano. Tem que se posicionar. Ou você é das trevas, ou você não é. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não brinca de ser crente. Porque se você diz ter o nome de Jesus e toma o nome dele em vão, vai dar conta. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Ah, pastor, essa mensagem é muito dura. Hoje você não vai ouvir o que você quer. Talvez você vai escutar somente o que você precisa. E às vezes o que a gente precisa dói, machuca, mas é para o bem. Lembra de João Batista quando pregava? Não tinha condições de no final do culto ir para a porta para cumprimentar os irmãos, pastor, mensagem maravilhosa, muito obrigado. João Batista pregava, tinha que sair pelo corredor, porque todo mundo estava querendo o fim da sua vida. Não quero que você me mate, mas afinal de contas, este assunto precisa ser abordado, porque nós estamos em guerra. Sábado pela manhã, depois dos jovens na sexta-feira à noite terem jogado maconha na fogueira, CDs de rock, revistas pornográficas, terem rompido com as trevas, estávamos prontos para o milagre. 18 jovens foram batizados e chegou a vez desta moça, a 19ª pessoa. E vou dizer para você o que aconteceu. Ergui as minhas mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiz a oração e desci aquela jovem às águas. Desceu uma bruxa e levantou uma filha de Deus. Desceu uma perdida e me ergue uma pessoa salva pelo sangue de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que romper com as trevas se quiser ter a vitória. Não dá para ficar brincando. Estamos em guerra. Ah, pastor, eu não gosto muito desse assunto. Se você não gosta de trechos da Bíblia, de textos da Bíblia que abordam um assunto sobre demônios, certamente você terá dificuldade em estudar o livro de Marcos. Por que, pastor, que eu vou ter dificuldade de estudar o livro de Marcos se eu não gosto desse assunto? Porque logo no capítulo 1, quando Jesus faz o chamado para os seus discípulos, no versículo 23, imediatamente após terem aceitado o chamado de Jesus, eles enfrentam o demônio lá na sinagoga. Logo no início. Mas já começa assim, é guerra. No capítulo 3, da mesma forma, Jesus os chama e diz, olha só, agora vocês vão sair para pregar o Evangelho. Tá bom, Senhor, o que nós vamos fazer? Vocês vão proclamar a mensagem e expulsar os demônios. Capítulo 3, verso 11 do Evangelho de Marcos. Dá um pulinho no capítulo 5, você vai ver o conflito entre Cristo e Satanás, lá com o endemoniado de Gadara. Vai para o capítulo 6, de novo, Jesus chama os discípulos e diz, vão pregar a mensagem, preguem a palavra e expulsem os demônios. Capítulo 7, a mesma coisa, Jesus expulsando o demônio de uma mulher Ciro-fenícia. Marcos pode ser resumido assim, proclame a mensagem e expulse os demônios. É o Evangelho de São Marcos. E agora chegamos ao capítulo 9. E olha só o que acontece no capítulo 9. Cria a cena na sua cabeça em nome de Jesus. Jesus está no alto do Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago, João, Elias e Moisés, juntamente com Cristo, estão resplandecendo, vestes brilhando. Ser humano à semelhança de Deus, resplandecendo, alto do Monte da Transfiguração. Quando desce o monte, me encontra um menino possesso por um espírito demoníaco. Lá em cima do monte, humanidade semelhante à glória de Deus. Aqui embaixo, humanidade semelhante à glória de Satanás. Tomados por Deus em cima do monte, tomados pelo diabo aqui embaixo. Os discípulos tiveram a oportunidade, especialmente Pedro, Tiago e João, de contemplarem as duas realidades. Como pode ser um ser humano plenamente a imagem de Deus e como pode ser um ser humano a imagem de Satanás. Agora note, quando Cristo desce do monte, ele encontra uma discussão, um bate-boca terrível.
Entre quem? Os 9 discípulos e os escribas. Estão batendo boca. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que tomava posse do corpo do menino, do jovem, desde sua tenra idade. E eles ficaram batendo boca. Os escribas aproveitaram a situação para humilhar os discípulos. Os discípulos estavam sendo humilhados. Se sentiam ninguém. Agora, por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Jesus explicou no último versículo do texto que lemos, porque esta casta só pode ser expulsa com jejum e oração. Ao invés de ficarem aqui embaixo, enquanto Jesus estava no alto do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, ao invés de ficarem aqui embaixo orando, o que eles faziam? Ah, vou te falar, hein? Jesus subiu com Pedro, Tiago e João e deixou a gente para trás. Por que é sempre Pedro, Tiago e João e para a gente nada? Estavam magoados, irmãos. Estavam chateados, aborrecidos, porque foram deixados para trás e só Pedro, Tiago e João subiram para o monte e ao invés de ficarem orando, ficavam reclamando, fofocando. E qual foi o resultado? O diabo aparece tomando posse do corpo de um menino e eles não puderam fazer nada. Desculpa, enquanto sua vida de oração for miserável, for pobre, o diabo vai aparecer para você, direta ou indiretamente, porque não existe como não defrontar-se com o mal. Estamos no mundo dominado pelo maligno, não existe como nos esquivarmos do encontro contra o mal. E às vezes, quando você se encontrar diante de uma situação onde o inimigo domina, se você não for alguém de oração, vai ser atropelado, vai ser envergonhado, o diabo vai humilhar você. Os discípulos, os 9, estavam humilhados, porque ficaram fazendo fofoca, enquanto deveriam estar orando. Resultado, não há poder de Deus para a vida deste tipo de gente, que adota esse tipo de comportamento. Os escribas estavam humilhando os discípulos, e finalmente, graças a Deus, Jesus chegou. E quando Cristo chega, todos então se volvem para Ele, Ele agora é o foco da atenção, os discípulos estão humilhados, estão chateados, estão destruídos, e aí Jesus começa a perguntar: o que está havendo aqui, qual é o motivo dessa discussão, por que está essa fofocaiada aqui? O pai do menino se apresenta, do versículo 17 a 20, ele se apresenta dizendo: olha, o meu filho, Senhor, o meu filho, eu o trouxe aqui para que ele pudesse obter a liberdade do espírito que possui o seu corpo. E eu gostaria que os teus discípulos pudessem fazer algo por ele. Eu queria isso, mas os discípulos não puderam fazer nada. Estou falando para alguém nesta noite que não consegue fazer nada contra o mal. Não tem poder, não tem força, se sente um fracassado, um derrotado. O Senhor quer te dar a vitória neste momento. Ele aparece aqui como apareceu para os discípulos. Se você se sente humilhado na luta contra o mal, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te erguer, Deus vai fazer de você palco para a manifestação da glória dele. Mas tem que ter jejum, tem que ter oração. Lembra do que Paulo diz na carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, ele declara: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós temos um exército, as armas do nosso exército na batalha contra o nosso inimigo não podem ser armas carnais. Pastor, o que é uma arma carnal? Pastor, eu não estou entendendo. Vou te explicar. Sabe o que é uma arma carnal na batalha contra o mal? É você acreditar que a tua vitória vai vir pela tua cultura. Arma carnal é você acreditar que você vai vencer o mal e a tentação porque você tem dinheiro no bolso. É acreditar que você vai ser um vencedor porque você é forte. O diabo não respeita os teus bíceps, os teus tríceps, os teus quadríceps. Ele não respeita você. O único movimento fixo que faz o diabo ser derrotado é quando você ajoelha-se diante da presença do Senhor e clama o poder do Espírito Santo. Pensa que vai vencer a luta do grande conflito
usando essas tuas armas carnais. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito experiente, eu tenho 30 anos de igreja, eu já vivi muitas situações, aliás, eu tenho muitas experiências ao longo de toda a minha vida. Tua experiência não vale de nada na batalha contra o mal. Usa a tua força, usa a tua cultura, usa teu dinheiro, usa a tua experiência, o diabo vai te atropelar. Agora clama pelo sangue de Jesus com humildade. Diga que você não passa de um miserável pecador. Ele vai te tomar pela mão e vai dizer: filho, desce aqui agora comigo e eu vou te dar a vitória. Como é que você tem se comportado nessa guerra, irmãozinho? Como é que você tem se colocado diante deste conflito? Olha o que Jesus faz. O menino, ali num processo, sendo tomado pelo diabo, num processo super desconfortável, que causava pavor e espanto para todos que ali estavam, e Jesus começa assim: ô pai, vem aqui, pai, você que é o pai do menino? Há quanto tempo ele está assim? Senhor, desde a infância, e o diabo então o joga no fogo, o diabo então o joga na água. Então quer dizer que ele é jogado no fogo? Quer dizer que ele é jogado na água? Tá. Me fala mais um pouco sobre a situação. Amigo, dá vontade de entrar no texto e dizer: Senhor, e daí? E daí que é desde a tenra idade? E daí se vai para o fogo? Faz alguma coisa, meu Deus, o menino está ali, se contorcendo no chão, alguma coisa precisa ser feita. Se Jesus fosse rápido como a gente, né? Se ele fosse tão veloz como nós. Mas a grande pergunta é, meu querido irmão, a seguinte: será que eu consigo me mover tão lentamente quanto ele? Por que somos tão apressadinhos? Porque às vezes nós queremos ter pressa para ver as coisas consertadas, o garoto perfeito, a igreja perfeita. Pressa para consertar tudo e todos. Por que não temos pressa para ir a Jesus diante de uma vida de oração e submissão constante? Oração e jejum. Há quanto tempo que você não faz um jejum, meu irmão? Está no meio da guerra e não se importa com isso. Isso não é prioridade. Oração não é prioridade. Jejuar não é prioridade. Vai ser atropelado. E às vezes a gente pensa que jejum é se abster das coisas que nos traz benefícios. É verdade. Não, eu vou ficar sem comer neste sábado, pastor, eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, não vou jantar, vou fazer jejum. Um dia de jejum para a glória de Deus, para ficar refletindo mais sobre as coisas espirituais, para estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Parabéns. Mas eu vou te dar uma outra ideia. Faça esse jejum. Mas por que você não faz jejum se abstendo do que não presta também? Porque a gente faz jejum se abstendo de coisa boa, que é comida. Por que a gente não faz jejum da maldita televisão? Por que você não faz um jejum de parar de falar mal da vida dos outros? Não, a partir de hoje eu estou jejuando todo dia. Nunca mais eu falo mal da vida dos outros. Parabéns. Glória a Jesus por isso. Fazemos jejum só de coisas boas. Faz um jejum para a vida inteira do que não presta, cidadão. Coloca o que não presta de lado pelo poder de Jesus Cristo. E você vai ver o Espírito Santo te usando poderosamente, e você sendo palco para a manifestação da glória de Deus. O diabo vai correr de você, porque não é mais você que vive, Cristo Jesus vive em você. Gente de oração, gente de jejum, mas o que temos é um monte de gente que reclama o tempo todo, que faz fofoca o tempo todo, que ao invés de se colocarem nas mãos de Deus, estão se permitindo serem instrumentos de Satanás, e ao invés de corroborarem com a pregação e o avanço do Evangelho, estão corroborando para que anjos maus possam estar dominando a vida e destruindo a unidade da igreja do Senhor. Estamos em guerra. A mensagem hoje não é para massagear o seu ego. Estamos em guerra. Abre o olho, porque é caso de vida ou morte, vida eterna ou morte eterna. Deus te chama neste momento para sacudir a tua vida, porque Ele quer que você seja um vencedor. Jesus faz o histórico, e agora o que acontece? A Bíblia relata que toda a multidão está ali. Imagina a multidão. Estavam prendendo até a respiração para ver o que ia acontecer. Era Cristo contra Satanás.
Todos os demônios estavam ali, silentes para ver o que ia acontecer. Todos os anjos estavam ali, silentes para ver o que ia acontecer. A luta entra entre Cristo e Satanás, com o ser humano como alvo. Você observa o que acontece nesta luta entre a luz e as trevas, entre os anjos de Deus e entre os anjos de Satanás, e a multidão observando, sustentando a respiração. O Pai vira para Cristo no verso 22 e diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, livra o meu filho. Se tu podes. Ô querido, a questão envolvida aqui e neste momento na nossa reunião não é se Deus pode alguma coisa, não. Esta não é a questão. Se Deus pode, Ele pode tudo. A questão não é se Ele pode fazer, a questão é se você tem fé para acreditar que Ele pode fazer. A questão não está direcionada a uma dificuldade de Deus, a questão está direcionada à minha e à sua dificuldade. Não é se Ele pode salvar o teu casamento, é se você acredita que Ele pode salvar teu casamento. Não é se Ele pode trazer teu filho de volta para a igreja, a questão é se você acredita que Ele, Deus, pode fazer isso. Não é se Deus pode ou não pode curar o teu câncer, Deus pode, Ele tem poder, a questão é se você acredita nisso. E quando Cristo vira para o Pai e diz assim: se eu posso, se podes, tudo é possível ao que crê. Então o problema não está com Ele, Deus, o problema está comigo, que não estou confiando e nem abrindo os meus olhos diante do conflito que estou vivenciando a cada dia. É tempo de guerra, tem que confiar que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus do milagre, e o Deus do milagre se manifesta, repreende o inimigo, e o inimigo o abandona para nunca mais voltar. Querido, eu não sei quais são os dardos inflamados do maligno sobre a tua vida, não sei como o diabo está te atacando, e não sei o que ele anda a fazer para retirar você do caminho em direção ao céu, mas que todos os dardos inflamados que o maligno tem lançado contra você, contra a tua família, contra a tua vida financeira, contra a tua saúde, a fim de lhe proporcionar enfermidades, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Mas não é se Deus pode, Ele pode. A questão é se você está clamando, está de olhos abertos, está buscando em oração e está jejuando, fazendo a tua parte como um bom soldado, não utilizando armas carnais, acreditando na tua própria força, mas utilizando armas espirituais, porque Ele quer te fazer um vencedor, mas só depende de você. Quando eu entrei para a igreja, eu vivenciei um conflito muito grande. Minha mãe, espírita, frequentadora assídua do centro de macumba, e consequentemente ela me arrastava com ela durante a minha infância, e foi deste processo que eu encaminhei para a igreja, porque na sexta-feira à noite ela me arrastava para o centro de macumba, no sábado de manhã eu comecei a ir para a igreja por intermédio do Clube dos Desbravadores. Não é a história da minha conversão que quero te falar, porque essa história eu já abordei numa outra série de DVDs, em outros sermões, e você de repente já até conhece. Mas o fato é que eu estava ali no convívio do grande conflito, e quando eu começo a frequentar a igreja, o diabo para minha mãe declara: olha, você não pode permitir o teu filho ir para essa igreja. Existia uma moça que também frequentava o centro espírita, que passou a se interessar também pela igreja. E eu já estava desenvolvendo a atitude de dar estudos bíblicos. Desde os 14, 15 anos de idade, a gente já dava estudo bíblico para outros jovens da mesma idade. Pela graça de Jesus, chegamos a ter ali 8 jovens não adventistas estudando conosco numa classe bíblica que eu tinha a alegria de fazer em nome de Jesus. Pregava para eles aquilo que eu sabia, da forma como sabia, da forma como me ensinaram. E essa moça começou a estudar a Bíblia conosco. Só que o estudo bíblico com ela passou a ser um estudo diferenciado para ruim,
Porque todas as vezes que eu abria a palavra de Deus para estudarmos o assunto, então, o diabo tomava posse dela no momento do estudo bíblico, impedindo-a de estudar a Bíblia. E por diversas vezes o diabo olhando para mim dizia, tomando posse do corpo dessa jovem: não se meta comigo, eu não quero que você ensine nada para ela. E nós estendíamos a mão, orávamos em nome de Jesus, o diabo ia embora, voltávamos a estudar, daqui a pouco ele voltava, orávamos, ele ia embora, voltávamos, um inferno, amigão. E constantemente dizendo para ela: olha, se você quiser ter uma vida diferente, você precisa se entregar nas mãos de Deus. Os momentos de lucidez que você tem são as oportunidades que Deus está te dando para você segurar firme nas mãos dele. Tem que orar, tem que se entregar. Falei para ela: conhecereis a verdade, a verdade? E foi uma luta, e eu clamei para o pastor da igreja: pastor, pelo amor de Deus, a situação está muito complicada, eu não tenho estrutura para isso aqui não. Contei para o pastor o que estava acontecendo. Pastor, esta noite ela vai estar lá em casa, por gentileza, vá até a minha casa, aí o senhor dá o estudo bíblico para ela, e se alguma coisa acontecer, o senhor, obviamente, tendo mais experiência, vai poder lidar com a situação melhor do que eu. O pastor, tudo bem, marcou o dia e a hora e foi lá em casa. Pastor, pode começar o estudo. O pastor começou o estudo, o pastor fez oração, o pastor começou o estudo, o processo se desenrolou, terminou o estudo, bateu papo, tomou um suquinho, um lanche, nada. Fui até o portão, me despedi do pastor. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. O pastor olhou assim para mim, meio cético, meio incrédulo, tipo assim: o que esse jovem está inventando da cabeça dele, né? Coitado, tão novo, está doidão já. Fecha o portão, o pastor foi embora. Quando eu volto, o diabo toma posse da menina e fala: eu não falei para você não se meter comigo, eu vou envergonhar você. Conflito constante. A moça um dia foi à igreja numa quarta-feira, se assentou, o diabo tomou posse dela dentro da igreja. Ela me apanha o banco com os irmãos da igreja, ergue o banco com o irmão e tudo e arremessa lá na frente. A igreja começa a cantar, a igreja começa a orar e ele vai soltando aquelas acusações. É guerra, amigão, é luta, é batalha espiritual. O inimigo anda ao derredor, temos que clamar pelo sangue de Jesus. O processo foi se intensificando, a gente orando, a gente estudando a Bíblia, a moça aprendeu a clamar, a orar. Dentro de alguns meses, nunca mais o diabo tomou posse do corpo desta moça, para a glória de Jesus. Ela foi batizada na igreja adventista do sétimo dia. Eu tive a alegria de contemplar o batismo dela, eu tive a alegria de entregar o certificado batismal para ela e uma Bíblia. Afinal de contas, eu tive a alegria de dar o estudo bíblico para ela e ver a capacidade que Deus tem de libertar os filhos que desejam ser livres. E como é explícito na palavra e na vida que o poder libertador de Cristo é maior do que o poder opressor do maligno. Eu preciso acreditar nisso. E a dona do centro de macumba desafiou a jovem dizendo: eu duvido que esse teu Jesus te libertou, vem aqui que eu quero ver. E ela meio trêmula virou para mim: você acha que eu devo ir? Eu disse: se você crê em Deus, você pode ir, vai lá dentro da casa do diabo e proclama o que Jesus fez por você. E ela falou: então eu vou. Ela chegou no centro de macumba, as líderes lá estavam lá esperando-a. E quando ela chega, eles riscam um ponto de macumba no chão e dizem assim: ó, pisa aqui em cima, se o diabo não tomar posse da tua vida, eu acredito que Jesus libertou você. E ela fez uma oração, colocou o sapato de lado, porque tinha que pisar descalça, e clamando o nome de Jesus, pôs os 2 pés ali. Nada aconteceu. E elas viraram e disseram: verdadeiramente o Senhor Jesus te libertou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero falar para crentes cheios de poder, quero ver o dia da igreja dominada pelo Espírito Santo, gente que ora, gente que jejua, gente que toma a vida espiritual como prioridade, que tem consciência de que nós estamos num grande conflito. Eu não sei que tipo de forças o inimigo anda exercendo para destruir a tua vida nesta guerra,
mas eu quero te dizer que há um castelo forte onde você pode se refugiar neste momento. Há um Deus cuja mão você pode segurar e Ele vai te dar a vitória, não importa quão intenso seja o conflito, é guerra sim, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Você só precisa se tornar alguém de oração, alguém de jejum. Dentre os diversos milagres relatados na palavra de Deus, a libertação da opressão do mal é um milagre que Deus ainda quer realizar nos dias de hoje. Deus quer nos dar a liberdade, Deus quer nos dar a vitória, e você pode ser um vencedor. Pastor, eu me sinto oprimido, escravo, eu me sinto escravizado, eu sou escravo da pornografia. O diabo nem precisa tomar posse do meu corpo para que eu pertença a ele, eu já pertenço a ele por intermédio da vida esdrúxula que estou tendo. O Senhor quer te libertar neste momento, o Senhor quer te dar a vitória. Você precisa confiar neste castelo forte que é o nosso Deus. Ele está aqui à tua disposição. O céu separou este momento para te dar vitória. Segura na mão de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sonete vai cantar essa música chamada Castelo Forte, que exalta o poder de Deus e minimiza o poder das trevas. Coloca o inimigo no lugar dele, embaixo dos pés de Jesus. Se você quiser mais poder para a sua vida, se você quiser vitória sobre o mal, erga-se daí de onde você está em nome de Jesus e venha até aqui buscar o nosso poderoso Deus, o nosso castelo forte. Levanta daí e venha aqui buscar o poder de Jesus para a sua vida no altar do Senhor. Erga-se e venha, seja um vencedor na luta contra o mal, porque este é o plano de Deus para a tua vida. Vitória em nome de Jesus. Levante e venha. Jeová castelo forte é, o Deus leal e protetor. E se vacila nossa fé, poder nos dá em seu amor. Destrói o perspicaz ardil de Satanás, a fim de o derrotar com seu poder sem par, e aos seus prover descanso e paz. Se a nós quiserem devorar os mais cruéis demônios vis, jamais nos pode assombrar um tal poder com seus ardis. Satã, o tentador e vil acusador, jamais nos vencerá, pois foi vencido já. Ali
Querido Deus, a guerra está declarada desde os céus, quando aí expulso foi a antiga serpente. A guerra tem continuado a se arrastar por décadas, por séculos, na história deste mundo. E esta guerra tem ocupado o nosso cotidiano na nossa vida. E, Senhor, nós queremos declarar que queremos que Tu tomes posse da nossa vida, porque queremos a vitória em nome de Jesus Cristo. Não queremos usar armas carnais na luta contra o mal. Queremos ser homens e mulheres de oração, de jejum, gente comprometida contigo e completamente rompida com o reino das trevas. Se há alguma coisa que porventura andou nos prendendo ao reino das trevas, que Tu possas pôr isto abaixo, possa colocar o desejo em nosso coração para rompermos de uma vez com todas com o mundo e segurarmos firmes nas Tuas mãos. Tu conheces a nossa condição espiritual. E se estamos agora tomando uma decisão, eu tenho certeza absoluta que o inferno está em convulsão, Senhor. O diabo está muito irado com o culto desta noite. E vai fazer de tudo para arrancar a decisão de nosso coração, porque ele não quer que tenhamos consciência na luta que nós estamos envolvidos, quer que tenhamos uma vida displicente, uma vida sem vigilância, mas nós não queremos isso porque o Senhor não deseja isso para a nossa vida. Então, Deus, não nos deixe ficar com medo, não nos deixe temer mal algum, porque estamos nas Tuas mãos, e se estamos nas Tuas mãos, nada pode nos acontecer que não seja da Tua vontade. E obrigado, porque estar nas Tuas mãos é o melhor lugar para se estar neste mundo. E essa é a decisão que tomamos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço no teu irmão e diga que Deus te dê a vitória.